Seja muito bem-vinda ao projeto Mãe Segura. Aqui, toda terça-feira, eu ensino um passo prático para você que é mãe, trabalha e sente que precisa resgatar sua autoestima e se sentir mais segura nas decisões do dia a dia. Eu sou Carla Coelho, psicoterapeuta, esposa e mãe de 4 filhos. Ajudo mães que trabalham a tomarem decisões sem culpa em 4 semanas. Nós vamos entender por que você sente que sempre está devendo algo, mesmo fazendo tudo o que está ao seu alcance. Por exemplo, sabe aquela sensação de ter terminado o dia completamente exausta? E quando você deitou, ficou a sensação de estar devendo algo? Devendo como mãe, como profissional, como esposa ou até como mulher. Isso depois de trabalhar, cuidar da casa, responder mensagens, resolver problemas, dar atenção à família, você sente que fez muito, mas nunca o suficiente. É nisso que eu quero te ajudar. Talvez seu dia tenha sido assim. Você acordou cedo, preparou o café, organizou a rotina, trabalhou o dia inteiro, respondeu clientes, cuidou dos filhos, preparou o jantar e quando sentou no sofá veio aquela voz silenciosa. Eu deveria ter feito mais. Se isso acontece com você, eu preciso te dizer. Não é preguiça, não é falta de organização, não é falta de amor pelos filhos e nem falta de responsabilidade, muito menos falta de força ou incapacidade. Existe algo mais profundo acontecendo e esse sentimento tem nome: culpa crônica feminina. Mas Carla, culpa crônica? Sim, diferente da culpa saudável que surge quando erramos, nos leva à reparação e ao aprendizado e passa logo depois da correção, a culpa crônica aparece sem erro real. A pessoa se sente responsável por tudo. É a sensação constante de insuficiência. É aquela impressão de nunca ser boa o bastante, mesmo quando você está dando tudo de si. Acaba virando parte da identidade emocional da pessoa. Não é sinal de bondade nem de humildade. É sinal de uma alma cansada que aprendeu a carregar pesos que nunca foram seus. É aquele estado emocional persistente em que a pessoa sente culpa quase todo o tempo, mesmo quando não fez nada ou quando a responsabilidade não é dela. Sente que sempre está decepcionando alguém, rumina os seus erros o tempo todo, pede desculpas por qualquer coisa, sente egoísta por dedicar um tempo para si. Quantas vezes você já terminou o dia cansada, mas com a sensação de que não fez o bastante? Quantas vezes, mesmo quando ninguém te cobrou, você se cobrou? Isso não é falta de organização, não é falta de amor pelos filhos, não é falta de responsabilidade, nem incapacidade. Isso muitas vezes é confundido com necessidade de produtividade, com a responsabilidade de ser uma boa mãe. Por isso, você precisa entender uma diferença importante entre culpa e responsabilidade. A culpa gera peso, responsabilidade gera direção. Em um atendimento, uma paciente me disse: eu trabalho o dia inteiro pensando nos meus filhos. Quando estou com os meus filhos, eu me sinto culpada por não estar trabalhando. Percebe que ela nunca estava em paz? A culpa crônica cria uma prisão invisível. Você faz tudo. E sabe por que isso acontece? Por causa dos padrões de comportamentos aprendidos. Nós fomos ensinadas a dar conta de tudo e sorrindo. Sermos produtivas como se não tivéssemos filhos. E sermos mães presentes como se não trabalhássemos. Você leva o filho à escola e sente culpa por sair correndo. Chega ao trabalho e sente culpa por não estar com ele. Volta para casa e sente culpa por estar cansada. É uma corrida que nunca termina. Mas aqui está a verdade. O ideal que você está tentando alcançar não existe. Isso também acontece por uma comparação silenciosa provocada pelas redes sociais. Hoje você abre o celular e vê o seguinte: mães organizadas, casas impecáveis, mulheres produtivas, corpos perfeitos, rotinas inspiradoras. Mas você está comparando a sua vida real com recortes editados. Enquanto você vê uma mesa posta perfeita, alguém está fora da foto com a louça acumulada. Enquanto vê uma mãe sorrindo, você não vê o cansaço dela. A comparação cria a ilusão de que todas conseguem menos você. Um outro fator é a necessidade de aprovação no trabalho, na família e socialmente. Não por fraqueza, mas por uma combinação de fatores emocionais, sociais e históricos. O medo de ser julgada pela sua decisão, ou seja, você precisa ser esposa, mãe, amiga, profissional, a mulher perfeita. Na verdade, você está tentando viver um padrão elevado e irreal e acaba se frustrando. Neste cenário, você nunca pode errar. Tem que dar conta de tudo, agradar a todos. Trabalho, casa e família devem estar impecáveis. Tudo isso movimenta uma desconexão interior. Você vive respondendo demandas externas, mas deixou de escutar a sua própria alma. E quando a alma não é ouvida, nenhuma realização traz paz.
E por que entender isso é importante? Porque quando você identifica esse padrão de comportamento e cria essa consciência, você se torna mais segura. Uma paciente casada, mãe de 2 filhos, que trabalha fora, cuidava da casa e resolvia tudo, vivia apagando incêndios, mas tinha esquecido de si. Um tempo depois, após alguns atendimentos, chegou em uma sessão toda feliz, dizendo: cortei o cabelo, voltei para a academia e comprei roupas para mim, porque só andava com roupa de ginástica para ser mais prática. Passei a me enxergar, porque só me via como mãe. Eu tinha esquecido quem eu era. E ela falava isso sem culpa, porque entendeu que cuidar de si não afetava a maternidade, nem o casamento e nem a sua imagem. Ao contrário, fortalecia ela e seus relacionamentos e compromissos. Ela não se sentiu culpada em escolher. Diferente de quando pensava: eu cumpri todas as tarefas, cuidei de todos, mas não sei se fiz o melhor. Não sei mais quem eu sou. Ela não estava cansada apenas fisicamente. Estava desconectada de si mesma, com a autoestima enfraquecida por causa da culpa. Isso mesmo, decisões tomadas por sentimento de culpa enfraquecem a sua autoestima. Por isso, existe uma verdade libertadora. Você não está devendo nada para ninguém. Você está sobrecarregada. Não é falta de esforço, é excesso de exigência. Imagina alguém carregando 10 sacolas pesadas, pedindo desculpas porque está andando devagar. É isso que você tem feito consigo mesmo. A filosofia de Santo Tomás de Aquino ensina algo profundamente libertador. A paz interior nasce quando a vida está ordenada. Ordem não significa fazer tudo. Significa viver respeitando a verdade da nossa natureza humana. Limitada, finita, necessitada de descanso. A virtude não é perfeição impossível. Virtude é equilíbrio, prudência e amor do concreto da vida. Uma mãe virtuosa não é a que faz tudo, é aquela que discerne o que é essencial. E qual o melhor momento para lidar com isso? É o agora. Porque quanto mais você toma as suas decisões por culpa, mais insegura você se sente. Quanto mais você diz sim para tudo porque tem medo de falhar, mais exausta você fica. Quando você identifica a culpa, você vive com mais clareza e leveza. Porque a culpa crônica afeta muito a sua vida, gerando ansiedade, baixa autoestima, esgotamento emocional, dificuldade de estabelecer limites, relações desequilibradas, sensação de nunca ser suficiente e tristeza. Você percebe que talvez o que você precise não seja fazer mais, mas viver com mais verdade, com mais ordem e com limite, sem tentar se convencer o tempo todo de que é normal sentir exaustão e culpa. Porque toda mãe sente. Pode ser comum, acontece com muitas, mas não é saudável. Para quem você está tentando provar que é suficiente? E por quê? Outro pensamento inadequado é: se eu não me cobrar, eu relaxo. Lembre-se que a autocobrança excessiva é falta de maturidade. E também aquela velha fala: eu sempre fui assim. Porque padrão aprendido pode ser transformado. E toda história pode ser ressignificada. E frases do tipo: eu deveria ter feito melhor, estou sendo egoísta, se deu errado foi por causa de mim. Vou te dizer como você vai lidar com isso. Anota aí, o jeito errado de lidar com isso: ignorar sentimentos, se distrair para não pensar, trabalhar mais para compensar. Agora, o jeito certo que trará uma vida mais leve para você tomar as decisões sem culpa. Identificar o seu padrão de comportamento, nomear sensação, diferenciar responsabilidade de culpa, usar a razão. Estabelecer limites saudáveis. Desenvolver a autocompaixão, aceitar as suas imperfeições. Trazer clareza antes de decidir. Mas Carla, como eu faço isso? Fazendo perguntas, tipo: o que é essencial para hoje? Estou assumindo essa tarefa para quê? É da minha responsabilidade? Como eu reajo às situações que aparecem para eu fazer? Aceito tudo? Por quê? Para quê? Que critérios eu estou utilizando para organizar a minha rotina? Estou agindo pela emoção ou pela razão? E eu quero te dizer que eu já vivi assim, trabalhando fora, com filhos e tendo que dar conta de tudo. Chegava em casa exausta, desejosa de me jogar na cama para dormir, mas sempre com culpa, até mesmo de descansar. Me culpava por quando sentava na TV com os meninos e dormia, afinal eu estava exausta. Me culpava por corrigi-los, já que eu não estava com eles o tempo todo. Me culpava de não conseguir brincar ou de esquecer alguma coisa na rotina deles. Também me sentia insuficiente em dar atenção ao casamento e de cumprir os compromissos dos familiares. Me sentia egoísta ao comprar algo para mim, sempre colocando eles na frente, seja na comida, na roupa, nos desejos. Mas tudo melhorou quando eu entendi
que perfeição não é virtude, mas um peso. As virtudes são possíveis e visíveis. Paciência, prudência, caridade, responsabilidade podem ser exercidas dentro do limite humano. E isso não mudou só a minha visão, mas a minha forma de viver. E hoje você também pode começar com passos simples, com essa aplicação prática que eu vou deixar para você. 1. Reconheça o que você já fez. Antes de dormir, liste 3 coisas que você realizou. 2. Aceite os seus limites humanos. Limite não é fracasso, é condição humana. 3. Escolha o essencial. Isso é realmente necessário? Isso é minha responsabilidade? Isso pode esperar? 4. Descanse sem culpa. Descansar não é perder tempo, é restaurar a alma. Deus não pede perfeição exaustiva. Ele deseja um coração ordenado, humilde e confiante. Jesus nunca teve pressa, nunca curou todos em um dia, nunca tentou atender todas as demandas e ainda assim cumpriu sua missão com perfeição de amor. Se isso fez sentido para você, comece a aplicar ainda nesta semana e lembre-se, a segurança não nasce da perfeição, mas da clareza e das pequenas decisões conscientes. Você não está falhando na vida. Está tentando ser perfeita em um lugar onde Deus só pede amor. Ajudo mães que trabalham a tomarem decisões sem culpa em 4 semanas. E toda terça a gente constrói um passo dessa jornada aqui no projeto Mãe Segura. Você não está quebrada, você está repetindo um padrão. E o padrão pode ser transformado. Se você ainda não me segue, me acompanhe aqui no perfil para não perder as próximas aulas. E quinta-feira, às 8 horas, eu te espero ao vivo no Mãe Segura, sem filtro, onde nós vamos aprofundar essa raiz emocional e falar sobre a culpa silenciosa que está por trás dessa sensação. Te vejo lá!